Bom dia, meus irmãos. Queria meditar com vocês o capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10 ao 20, que diz: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firme, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com todas as petições e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração para todos os santos. Orai no mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que, destemidamente, possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Bom, irmãos, Paulo aqui está preso e a reflexão dele é construída a partir da observação que ele faz de um soldado que está aguardando para que ele não fuja, que está vigiando o cárcere dele. É importante observar que cada guerra tem sua particularidade, cada guerra se dá num ambiente, de acordo com o ambiente, ela tem a sua característica, e quando o combatente ele vai para a guerra, ele vai com as indumentárias, com os equipamentos respectivos para aquela guerra. Porque, por exemplo, se ele for combater na água, ele não vai com um equipamento de terra. Quando ele vai combater na terra, ele não vai com elementos de água. Enfim, isso é só para ficar um entendimento mais fácil. E aqui Paulo faz uma analogia a partir da observação da indumentária do soldado romano que guarda o seu cárcere. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabalável, sem retroceder. É importante entender aqui que, se não estivermos revestidos do poder de Deus, é impossível resistirmos ao ataque do inimigo, às armadilhas do maligno, o levante de Satanás e seus demônios contra a nossa vida. Mas, uma vez que estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, estaremos seguros e guardados à sombra do Onipotente,
que é o único lugar onde o inimigo não pode nos alcançar, guardado à sombra do Onipotente. E aqui no versículo 14, estai, portanto, firme, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, porque é importante que estejamos presos à verdade para que possamos combater em segurança, para que possamos estar na presença de Deus e guardado à sua sombra, porque se não estivermos na verdade, não estaremos guardados pelo poder de Deus, não estaremos na presença de Deus. Então, é fundamental que estejamos presos à verdade, à palavra de Deus, estejamos combatendo baseado na palavra de Deus, tendo a verdade presa ao nosso corpo como cinto cingido à nossa cintura, calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz, porque precisamos e é fundamental estarmos caminhando de acordo com o Evangelho, calçados na verdade do Evangelho, e assim teremos a certeza de que estaremos firmes no caminho do Senhor, sem nos desviarmos e sem estarmos numa guerra errada ou combatendo de forma errada. Então, se estivermos com os nossos pés calçados no Evangelho da paz, estaremos na certeza de que estamos combatendo o combate certo, orientado por Deus, guardado à sua sombra, caminhando os caminhos, as veredas do Senhor, embasado e imbuído pelo Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno, ou seja, embraçando o escudo, estaremos blindados contra todo o ataque do inimigo, contra toda seta inflamada, toda seta que for lançada contra nós, desde que estejamos embraçando o escudo da fé, estaremos protegidos e guardados de toda seta inflamada lançada contra nós. Toda seta inflamada lançada contra nós não terá poder, não nos atingirá. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estaremos com o nosso capacete, com a nossa cabeça, que é a nossa central de informação, de comunicação, de raciocínio, guardados se estivermos debaixo da palavra, se estivermos à sombra do Onipotente, calçados com o Evangelho da paz, estivermos guardados, protegido, embraçando o escudo, blindado pelo poder de Deus, ter nossa cabeça guardada e blindada pelo poder de Deus é fundamental para não sermos atingidos por nenhum ataque, nenhuma artimanha do inimigo contra a nossa vida. E capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisamos estar com a palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração, em nossa mão,
como uma arma potente, poderosa contra todo o ataque do maligno, contra toda a armadilha satânica. Precisamos estar armado com a palavra de Deus. Um crente sem a palavra, um crente que não medita na palavra, um crente sem a palavra é como um soldado sem arma. E estamos em guerra, e um soldado sem arma numa guerra está exposto à morte. E um crente sem palavra, um cristão sem a palavra é um soldado sem arma, está exposto à morte. Assim devemos meditar nesta observação que Paulo faz a partir dessa armadura do soldado romano e trazermos para nós da forma que ele coloca. E eu acho muito importante aqui no início desse trecho, no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque só estando revestido da armadura de Deus não caímos nas ciladas que o diabo tenta contra a nossa vida todos os dias, da soberba, da arrogância, da panduragem, da angústia, da falta de amor com o nosso próximo e tantas outras coisas que muitas das vezes não observamos porque nos parecem coisas pequenas, mas são coisas que o Satanás ele usa como armadilha para que nós não façamos a vontade de Deus, para que nós ofendamos aí o coração de Deus, para profanarmos o Evangelho de Cristo, e devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus para observarmos esse tipo de armadilha, de seta inflamada, de ação do maligno contra a nossa vida. E aqui, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que, destemidamente, possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar como se cumpre fazê-lo. Aqui Paulo, humildemente, mesmo estando preso, pede que orem por ele, para que ele não perca esse ânimo e essa autoridade, e o poder da mensagem continue sendo derramado sobre ele, para que a mensagem dele continue avançando e chegando aos lugares que tem que chegar, como tem chegado aos nossos corações até hoje. Que o Espírito Santo de Deus permaneça contigo, te animando, te fortalecendo e não te deixando esmorecer. Você que está afastado, regresse para o seio do Senhor, para o convívio do Senhor, porque Ele é o único caminho, verdade e a vida. Não há outro caminho que não seja Jesus Cristo. Volte ao convívio do Senhor, volte a conviver, e você pode estar até afastado, mas Cristo não se afastou 1 milímetro. Está aguardando o seu retorno.
Você que ainda não conhece a verdade chamada Jesus Cristo, venha para o Senhor. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 20, diz que Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir, abrir a porta, Ele entrará, ceará conosco e nós cearemos com Ele. Então, esta mensagem é uma prova de que Ele está batendo a porta. Se você ouviu essa mensagem, abra a porta e permita que Ele entre e ceie contigo e faça uma obra de reconstrução na sua vida. Dê essa abertura para que Deus entre na sua vida e mude a sua história. Se espírito de suicídio tem te visitado, descarta a voz do inimigo, ela não pode prevalecer sobre você. Abra o seu coração para Cristo e Ele vai te mostrar um novo começo, uma nova história. Em nome de Jesus, fique com essa palavra, medite nela e que Deus permaneça com a mão dele, derramando toda sorte de bênção sobre a sua vida. Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 ao 20.